Então vamos lá. O que está aí do lado? Tabernáculo, não? O tabernáculo dividido em 3 partes, ok? O átrio, o lugar santo e o quê? O lugar santíssimo. Então vamos repetir de novo, diga átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E Deus ele teve a preocupação de dividir isso em 3 partes, mas ele também teve a preocupação de fazer o quê? Ele teve a preocupação de não permitir que qualquer pessoa passasse para dentro dos lugares. E ele chama esses lugares de lugar santo, e ele chama esse lugar de lugar santíssimo. Então veja só, o átrio era o contorno externo, o lugar santo, a alma, e o santíssimo, o nosso espírito. Então, o primeiro véu e o segundo véu são véus que precisam ser rasgados para que o Espírito de Deus possa, de cima para baixo, invadir o nosso corpo por completo. Ok? Antigamente, o homem, quando Cristo morre na cruz, meu Deus, que revelação! Quando Cristo morre na cruz, o homem ele entra pela parte do átrio, entra no lugar santo e tem acesso ao Santíssimo. Muito bom. Quando Cristo morre na cruz, qual seria a nossa maior luta? Que Deus entrasse no nosso espírito, rompesse o véu do nosso coração, tomasse conta da nossa alma, rompesse o véu da nossa mente e tomasse o nosso corpo por completo. Que coisa linda! Então, se nós conseguíssemos, se nós buscássemos isso, nós entenderíamos por que é que o livro do profeta Isaías traz que Deus não quer que nós venhamos a rasgar as nossas vestes, a rasgar a parte exterior do corpo, mas Ele quer que nós venhamos a rasgar o nosso coração. Porque quando nós rasgamos o nosso coração, Deus tem a oportunidade de inundar a nossa alma com a sua presença. E Ele tem a condição de fazer o quê? De convencer a nossa mente do pecado, do juízo e da justiça, nos trazendo a uma vida santificada. E a carta de Romanos diz que Deus ele não quer somente o nosso corpo, Ele quer o corpo, a alma e o espírito. Então, é a tricotomia de Deus em nós que Deus quer. Deus não quer somente um quarto da casa, Deus quer a casa por completo. Louvado seja Deus. Mais uma pergunta. Andresa Leite. Mas quem não serve ao Senhor, tem uma dessas 3 almas? Que 3 almas? A alma do Pai, do Filho e do Espírito? Repito novamente, todo ser humano tem a partícula do Espírito de vida nele. Ok? Tem a partícula do Espírito de vida nele. Quando ele morre, o que acontece? A partícula de vida do Espírito volta para Deus. Ótimo. A parte vermelha do círculo aqui, resolvemos o problema. O corpo vai para a terra, da onde veio. Resolvemos o segundo problema. O maior problema qual é? A alma. A alma. A alma desta pessoa sem Cristo é um coração que não foi quebrantado e uma mente corrompida. Então esta alma vai para o lugar de tormentos, vai sofrer até o julgamento do juízo final e será jogada no lago de fogo e enxofre. Agora vamos fazer a alma de alguém que serve a Deus. O espírito de vida entrou na vida dele. Depois ele aceitou a Cristo como Salvador da sua vida e recebeu o Espírito de Deus no seu espírito. Então agora, na porta do ouvido, ele começa a ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai até a sua mente e o Espírito de Deus transfere, através da comunhão, transfere esta palavra da mente para o coração espiritual. Lá no coração, esta palavra vai começar a convencer esta alma do pecado, do juízo e da justiça, e ele então vai ter mais sede de Deus. Quando ele enche com mais palavra, a alma dele se quebranta mais e cada vez ele quer mais, cada vez ele quer mais. Esta pessoa morre. O espírito de vida dele volta para Deus. Ponto. A carne dele é quebrantada na terra. Ponto. A alma dele sobe para o seio de Abraão. Joia. Muito bom. Agora veja só o que vai acontecer. No dia
no dia da ressurreição, do arrebatamento, aonde os corpos encontrarão com aqueles que estão subindo e se tornarão incorruptíveis. Eles vão ser resgatados da terra e esta pessoa vai estar em vida, ressurreta. Deus vai retornar o sopro de vida para ele, a alma dele vai ter vida, porque se santificou, e o corpo dele vai estar com o mesmo corpo que Cristo tinha quando ressuscitou. Ele vai entrar num dos 3 departamentos da cidade. Ele vai entrar no departamento do Será. Não? E morre hoje, mas ele vai entrar no departamento do Será. Para quando Cristo arrebatar a igreja, ele vai encontrar com o departamento do que é, aonde Deus está nesse exato momento, e do que era, daqueles que ressurgiram antes da morte de Jesus Cristo. Então, todos estes vão se encontrar e formar uma só noiva para encontrar com Cristo. Esta é a diferença do que tem e do que não tem. Então, o espírito do homem, que recebe a partícula do Espírito de Deus, todos os homens têm que ter, senão não vivem. Ok? Uau! Que legal. Vamos lá. Vamos responder a pergunta da Giovana. Que ela fez lá atrás. Né? Ancião de dias, Espírito e Verbo, alma 1, alma 2, alma 3. A alma do Pai, persona do Pai. Abra lá no livro de Amós, capítulo 6, verso de número 8. Livro de Amós, capítulo 6, verso 8. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Em algumas outras Bíblias ou traduções vai pela sua pessoa. Ou em outras traduções ainda vai ter pela sua vida. O Senhor Deus dos exércitos. Blá, 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 blá. Então a alma do Pai. A alma do Filho. Vamos lá em Mateus capítulo 26, verso de número 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza. A minha alma. Então lá em cima Deus jurou pela alma dele. Aqui embaixo o Filho jurou pela alma dele. E a alma do Espírito Santo nós vemos em Atos capítulo 13, verso de número 2, que diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, apartai para mim, apartai-me. Só pode ter alma quem é uma pessoa. Uma pessoa que tem alma, ela tem, do lado, corpo e alma, ela tem. O corpo é a sede externa destruível, como nós já vimos, e nenhum dos 3 tem corpo a não ser o Filho, e para estar lá agora ele tem o corpo ressurreto. E a alma é caracterizada pela vontade, inteligência e sentimentos. Vontade, inteligência e sentimentos. E nós já mostramos lá atrás que o Espírito Santo tem tanto vontade, como inteligência, como sentimentos. O que demonstra ser o Espírito Santo portador de uma alma. Uau! Pergunta do Leandro Bem-vindo. Em Mateus 22:37, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração e de toda a tua alma e toda a tua mente. Aí ele colocou, mestre, cada particularidade desta alma, a divindade particularmente? Não entendi a pergunta. Colocou assim, mestre, cada particularidade desta alma, a divindade particularmente? Negativo. Negativo. Como é que eu posso afirmar que existe a divindade em todos os aspectos da alma, quando nós voltamos aqui, não? Como é que eu posso afirmar que a divindade está numa mente corrompida? Aqui em Mateus 22:37 diz, amarás ao Senhor teu Deus, é um mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus, Deus está mandando, isso não quer dizer que todos fazem isso. Teu Deus, de todo o teu coração. O que é o coração? Agora você vai começar a entender aqui. O coração é a união do espírito humano com a alma. Mas o que é a alma? É a mente do homem que está diretamente ligada aos desejos da carne.
Então, se não há a manifestação do Espírito de Deus gerando o fruto do Espírito, eu não posso nunca afirmar que esta pessoa tem a divindade em toda parte da sua vida. Jesus tinha isso na vida dele. Jesus tinha isso na vida dele. Entende? E diz, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, quando diz de todo o teu coração, está falando da bolinha vermelha e da bolinha azul, a intersecção. De toda a tua alma, está falando da bolinha azul. E de todo o teu pensamento, está falando da tua mente, a união da bolinha azul com a bolinha amarela. Ok? Então, veja bem que coisa tremenda é esse verso que o nosso irmão Leandro está trazendo para nós. Não? E que você tem que anotar isso aí. Não? Porque esse desenho ele é totalmente explicado por esse verso. Então, se não houver um inundar do Espírito na vida da pessoa e esta pessoa ser totalmente cheia do Espírito Santo, de forma nenhuma vai haver momentos que nós estamos totalmente cheios e vai haver momentos que uma mosca morta estraga todo o unguento. E nós vamos precisar buscar de novo, ser cheios de novo. Vai ter vezes que o vaso vai quebrar, Deus vai ter que fazer de novo. E a nossa vida tem que ser assim. E nós temos que acelerar o processo, porque nós não sabemos quando o nosso Senhor vem. Espero que Ele ache os nossos vasos cheios, em condição, bem posicionados na prateleira e tomados por completo por um unguento perfeito. Não? É isso. Vamos lá. Então aqui já falei, não? Alma do Pai, alma do Filho, alma do Espírito Santo. O Espírito Santo como persona, não? Veja só. Vontade. Eu falei vontade, existência como pessoa e sentimento. Vamos ver o Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo. É o verso que eu li agora atrás para vocês. Que o Espírito Santo diz assim para os homens que estão ali. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está falando. Não? Vento fala? Não, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo não está falando somente com os que estão ali, que ele está pedindo para separar, mas o Espírito Santo também já tinha falado com Barnabé e com Saulo. E Barnabé e Saulo não tinham autoridade deles própria para dizer que eles estavam dentro desta situação de agora estar separados para a obra. Então alguém, liderança deles, deveria de alguma forma fazer o quê? Dizer, a partir de agora, o Espírito de Deus está separando vocês para Ele. Então vocês não trabalham mais para ninguém, vocês não fazem mais nada, é só para Jesus, é só para o Espírito Santo. Existência como pessoa. Vamos em Atos capítulo 5, verso de número 3. Atos dos Apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Você consegue mentir para o vento? Não, né? Mentisses ao Espírito Santo, e me perdoa porque está o Espírito Santo com letra minúscula. E retivesses parte do preço da herdade? Outro texto, João 14,16. Eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e ele vos dará outro consolador. Ou seja, no grego, parakletos, um chamado para ajudar ao lado, trazendo conforto e alívio. Aquilo que Jesus fazia. Jesus, uma pessoa. Eu vou chamar outro. Outro o quê? Outra pessoa que vai tomar o meu lugar e vai estar ao lado de vocês. Para que fique sempre com vocês. Sentimento. Efésios 4, verso de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quem é que age no tempo da graça? Quem é que age no tempo da graça? O Espírito Santo. Para que haja graça, para que a pessoa do Espírito Santo seja revelada, para que as pessoas que te ouvem ouçam e percebam a pessoa do Espírito Santo naquilo que pregamos, naquilo que falamos, naquilo que conduzimos, naquilo que ensinamos. E isso tem sido tão pouco deflagrado no meio da igreja hoje. A pessoa, a importância do Espírito Santo. Veja bem que nós falamos primeiro sobre teontologia, falamos sobre Deus.
Depois nós falamos sobre messiologia, falamos sobre o verbo que estava ali guardado, escondido, o mistério escondido. E agora estamos falando sobre paracletologia, sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo. Sem o enraizamento, sem estas revelações tão profundas que Deus está nos dando, nós vamos viver esse evangelho chulo que a igreja verdadeiramente tem vivido. Hoje eu estava ouvindo uma live, meu Deus, eu mexi um negócio aqui sem querer, esqueci que o meu tablet é touch, rapaz, que benção, né? Então hoje eu estava ouvindo uma live, o cara disse assim, porque Deus me usa para curar, porque Deus me usa para levantar, porque Deus me usa, ali, nessa live só tinha ele e Deus, não tinha mais ninguém, não tinha Jesus, não tinha o Espírito Santo, não tinha nada. A nossa mensagem tem que ter a triunidade. As pessoas têm que enxergar Deus, as pessoas têm que enxergar Cristo e as pessoas têm que enxergar o Espírito Santo. E quando elas enxergarem o Espírito Santo vai levá-las à cruz. Quando elas chegarem na cruz, quem as vai tirar da cruz é Deus. Quando Cristo arrebatar a igreja, ele vai levar a noiva ao Pai. Quando o Espírito Santo pegar a igreja na terra e encontrar com Cristo que estava saindo da cidade, o que vai acontecer? É o Espírito Santo que leva para Cristo e Cristo leva para Deus. Então nós precisamos entender, ninguém vem ao Pai se não for por mim, mas ninguém vai a Cristo se não for pelo Espírito Santo. Então qualquer pessoa pode ir a Cristo sem o Espírito Santo? Nunca. O Espírito Santo é a porta de entrada para Cristo. Sem o Espírito Santo, não existe como ter revelação de Cristo. As pessoas, elas vêm para a igreja por causa dos problemas. Elas não estão vindo para a igreja porque o Espírito Santo as chamou para vir para a igreja. Nós, às vezes, convidamos pessoas para vir para a igreja para resolver a sua enfermidade, para serem curadas das suas enfermidades, para resolver o seu problema espiritual. Elas não estão sendo convidadas para conhecer o Espírito Santo. Mas quando chega na igreja, se o pregador tem a revelação da qual eu estou passando a vocês, o pregador não quer nem saber por que é que você a convidou. O pregador vai apresentar a ela uma mensagem que ela entenda que ela precisa do Espírito Santo ou que ela precisa de Cristo. Mas quando ela precisar de Cristo, ela vai sentir uma barreira. E esta barreira, ela só vai conseguir ser ultrapassada por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Quando esta pessoa for convencida, sou pecador, preciso melhorar, se eu não melhorar, eu vou perder a minha salvação. Quem é que está convencendo ela disso? O Espírito Santo. Mas ela não pode passar a vida toda sem entender isso. Ela precisa entender isso. E ela precisa conversar com o Espírito Santo. Ela precisa animar-se com o Espírito Santo. Ela precisa dar satisfações ao Espírito Santo. Ela precisa falar das suas dificuldades com o Espírito Santo. Porque quem age no seu interior, entre espírito do homem, entre alma e entre o corpo, hoje é o Espírito Santo. Glória a Deus. A triunidade. Olha que lindo, hein? No conceito bíblico, a triunidade é as três almas. Uma só em essência. Era como se nós pegássemos esses três comprimidinhos e passássemos ao redor dele, bem juntinho deles, uma corda. E formássemos eles uma só identidade. Mas quando nós olhamos dentro da corda, nós conseguimos ver três comprimidinhos. E esses três comprimidinhos com áreas que se transpõem perfeitamente. Não há nenhum tipo de dificuldade. Elas estão entre. E é isso que é a triunidade. No quadro branco lateral diz, não se pode usar o plural. Ou seja, elas são uma essência espiritual. Porque senão seriam três separados. Mas são três definições de alma pessoal que na essência de Jeová, do tetragrama impronunciável, ele só pode manifestar-se ao homem
Ele só pode executar, ele só pode fazer quando o quê? Quando o Espírito gera a unidade infalível, a unidade inseparável, a unidade em paz entre o ancião de dias e o Verbo. Uma pergunta. Vamos lá. A Bíblia fala de outra pessoa que olhou diretamente para Deus sem ser Adão. Pois não, quem é? Quem seria? Não, ela que está dizendo. Eu preciso saber quem é. Certo? E uma coisa você precisa ficar sabendo também, Adão não olhou diretamente para Deus. Adão olhou para a sua luz. Ok? Então ele não olhou para Deus. Quando Isaías olhou para o trono, ele viu a glória de Deus manifesta. Então quando os homens dizem assim, olha, eu vi a Deus, agora eu vou morrer. Não, ele não viu a Deus. Certo? Porque a Bíblia afirma, nenhum homem viu a Deus. Eles viram a manifestação de Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Certo? Deus é Espírito. A sua glória reflete. Quando Ezequiel olha para o trono de Deus, ele vê lá a semelhança de um sentado em meio à glória. A semelhança de um sentado em meio à glória. Mas olha como esse mesmo Ezequiel descreve o ser vivente que ele vê. Ele descreve o ser vivente como tendo cabeça de homem. Mas os anjos foram criados antes dos homens. Então não é o ser vivente que tem cabeça de homem, certo? Mas é o homem que tem a cabeça de ser vivente. Certo? Então essas verdades precisam ser descongeladas desta teologia engessada, não? Congelada. Então, são revelações fantásticas e que você precisa verdadeiramente entender isso. Então, quando Deus faz Adão, olha só que coisa linda. Deus faz Adão, então ele vai lá e ele cobre Adão, não, de uma glória para proteger Adão. Por quê? Porque Adão está onde? No Éden, porém na terra. Então, Adão, ele é um homem de carne, certo? Que não foi feito para habitar no céu. Adão não foi feito para habitar no céu. Adão foi feito para habitar na terra. Então, por quê? Porque Adão ele não precisou de respirador, de escafandro, de nada, quando ele foi tirado de dentro do Éden e ele foi jogado para a terra. Então, quando Adão estava no Éden, ele precisava de uma proteção para estar no Éden. Esta proteção lhe oferecia uma condição espiritual, de um ser espiritual. Só que Adão era um ser carnal. Então, uma glória o envolvia, uma luz o envolvia. Quando Deus se manifestava a Adão, as duas luzes se comunicavam. Certo? Deus via Adão, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Mas Adão não via Deus. Como assim os olhos dele são como chamas de fogo? Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no meio do fogo? E lá no meio do fogo tinha um fogo que brilhava mais do que o fogo? Lembra? Que no meio da luz do fogo tinha um fogo que brilhava mais do que o fogo? Porque se o fogo fosse igual, como é que eles iam enxergar? Então lá dentro tinha uma glória no meio do fogo que brilhava mais do que o fogo. É justamente isso. É os olhos dele que passam pelo meio de qualquer manifestação de glória. E ele consegue enxergar o lado de dentro. Então, quando Adão e Deus comungavam, eles comungavam no estado de luz. Ok? Aí o que acontece? Adão se sentia seguro. Seguro. Então Adão não se escondia. O dia que a luz de Adão apagou, ele começou a temer aquele lugar. E não somente o lugar, mas ele temia também a luz gloriosa que viria na virada do dia. Quando Deus chega, ele pergunta, cadê você, Adão? Por que você se escondeu? Ah, porque eu estou nu. Quem foi que te disse que a tua luz apagou, rapaz? Aí Adão sai e vai ter comunhão com Deus, porque eles têm que ser julgados. Mas Adão não vê Deus. Então nem Adão viu Deus.
Entende? Adão viu a manifestação da glória de Deus. E quando Adão sai para lá, sai de lá, juntamente com serpente, com Eva, com tudo que foi embora para o lado de fora, Deus pega esse local, não, abençoadíssimo, aonde nós poderíamos ter face a face com Deus, e vai embora. Agora, essa condição é uma condição clara do quê? De que quando nós formos para a glória, vai ter um dia que nós veremos Deus. Quando? Quando aprouver a Deus habitar no seio do Filho. Então, quando aprouver a Deus habitar no seio do Filho, nós já estaremos com o corpo glorificado, o Filho com o corpo glorificado. Quando nós olharmos para o Filho, nós veremos a Deus. Ok? É importante da Giovana. Então, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, mas Deus não é pessoa? Deus é pessoa, isso foi dito. Aí tem uma segunda. Mas quando ele formou o homem, formou como pessoa? Não. Deus formou o homem como espírito. Lhe deu um corpo. E quando o espírito, o Ruach, entrou dentro das narinas pela porta nasal, formou-lhe a alma, que é o centro da vontade do homem. Então, a imagem e a semelhança, isso você vai entender perfeitamente. Fica difícil, Giovana, porque você não pegou as aulas finais, não, que nós tivemos. Por quê? Porque o corpo do Filho foi feito na eternidade. Certo? Então Deus não criou o corpo do Filho quando ele foi gerado dentro de Maria. O corpo do Filho já havia sido criado na eternidade. Porque o corpo do Filho não teve sêmen para poder ser moldado de acordo com aquilo que o ventre de Maria queria. Certo? Então, o corpo do Filho, ele já foi moldado na eternidade. Nós entendemos perfeitamente isso, porque estamos fora do engessamento. Por quê? Porque na sala do laboratório de Deus, o protótipo perfeito já havia sido criado. Agora o Manuel vai pular da cadeira. Ele já mandou, oh meu Deus. Certo? Então o corpo do Filho já foi criado na eternidade. Um corpo perfeito. Um corpo que deveria ser o exemplo. Um corpo que viria restaurar aquilo que haveria de se perder e que havia se perdido. Tá? Então Deus, né? Deus terá um corpo, já acabei de falar. Quando ele habitar no seio do Filho, para comungar com toda a criação, então Deus terá um corpo. Enquanto isso, nosso Deus, o nosso Jeová, o nosso Yahvé, o nosso Jeová, o nosso Deus, né? Ele é, em essência, espírito e alma. Certo? Espírito e alma. Ele vai ter um corpo quando ele habitar no seio do Filho. Tá bom? Então vamos lá. Alma. Agora vocês vão aprender um pouquinho de hebraico. Já vamos terminar. Alma, persona, porque o Espírito... Por que o Espírito Santo não possui um trono? Já falei, né? Porque ele é um sopro, né? Ele é responsável pelo movimento de Deus e do movimento por Deus. Tá? Em todo movimento de Deus e o movimento por intermédio de Deus, o Espírito Santo é responsável. Agora veja, olha só. Gênesis 1:2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, adejava sobre a face das águas. Essa é a versão literal. Se nós fôssemos ler isso daqui, você vai ver lá, que embaixo está escrito em português, no meio está escrito em transliterado e em cima está escrito em hebraico. Olha que trabalho vocês estão me dando. Verearetz, Havetá, Tohu Vabohu, Verhadehet, Al-Penahi, Teham. E depois embaixo diz lá, Veruá, Elohim, Merahehek, Al-Penahi, Hamahim. Então, quando você pega a palavra Espírito de Deus, e o Espírito é Ver-Ruach. Então, Eo é Vera, Vera-Ruach. E esse Ruach é o Espírito. Espírito de Deus, Ruach Elohim. Tá? Então, Ruach Elohim. Então, você vê. E olha só o que diz aqui, ó. Pairava, se movia, tá vendo?
O Espírito de Deus se movia. Merechefet. E depois diz lá, sobre a face das águas. Ele não mergulhava, ele não agitava, não, ele não fazia, ele somente incubava. Ele pousou sobre, assim como ele fez com Cristo, pousou sobre Cristo, não, mostrando a manifestação da sua pessoa. Ele pousou sobre. Eu quero que você entenda aqui em cima assim, ó, a terra era sem forma, tohu vabohu, sem forma e vazia, certo? Então esse sem forma e vazia, não é que ela era sem forma, totalmente deformada. Por quê? Porque a forma final da terra é a terra com toda a sua criação. Sem forma, porque a criação ainda não havia se completado, e vazia, porque ainda a criação não estava nela. Então, o sem forma, alguns traduzem isso como sendo o momento do parto. Quando você tira uma criança de dentro da mãe, a sua cabeça, a sua moleirinha, né? Ela está toda mole, ela não tem forma, precisa ser colocada ali uma touquinha, alguma coisa ali para poder a moleirinha dela ficar com forma, né? Tem algumas crianças que não têm esse cuidado, depois elas ficam com uma cabeça meio bicuda, né? Fica feio até, inclusive. E a terra, quando ela foi tirada, Deus teve que ter esse cuidado na sua formação. Deus teve que ter esse cuidado de deixá-la de uma forma pela qual ele se agradava. Por quê? Porque depois que ele fez, ele viu que era bom. Então, por que eu escrevi isso daqui? Para que vocês entendam a pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, né? O Espírito Santo pairava, se movia. E enquanto isso, Deus estava criando, Deus estava fazendo. E o Espírito de Deus, que fazia união entre aquilo que Deus ordenava e entre aquilo que estava sendo feito, e entre o movimento do Espírito, tudo isso estava acontecendo simultaneamente. Vamos ver o outro texto. Olha só. Lá em cima, sopro, chocar, incubar, mover. Esse Mierchefet, na parte de baixo, se movia, incubar, chocar, tudo isso tradução do dicionário Strong, não? E a parte de cima, verruar, nós vemos lá sopro. Agora presta atenção aqui em Gênesis 2:7, eu falei para vocês a diferença, né, entre formar e criar. Olha só, lendo da direita para a esquerda. E formou o Senhor Deus o homem do pó embaixo da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E foi feito o homem, alma vivente. Então, meu Deus, antes da partícula de vida, o homem era uma alma morta. Era um boneco morto. A atividade da alma só apareceu depois que Deus abriu a porta nasal e soprou a partícula. E disse lá, Vehitzer, formou, Vehitzer, essa é a palavra, Vehitzer, formou o Senhor Deus, o homem do pó, do qual seria a terra. Lembra Provérbios capítulo de número 8 lá, a partir do verso 23. E soprou. Então Deus, ele não precisou, certo? É a mesma coisa de dizer assim, Deus respira o quê? Faça essa pergunta para você, Deus respira o quê? Ok? Então ele soprou. Quando diz assim soprou, é doar, é dar de si. Deus deu de si uma partícula da sua vida. Então, o que é que nos faz ser, crescer,
em ser inteligente, uma partícula de Deus que já existe em nós. E isso fica muito claro quando você morre. A devolução do sopro para Deus, a devolução da partícula que é dele, que o diabo não pode tomar, e que essa partícula está naquele lugar espiritual onde o diabo não pode entrar. Então, tá, ótimo. Boa pergunta, apóstolo. E o endemoniamento ocorre aonde? O endemoniamento ocorre na área da mente. É o espírito maligno tomando a mente. Por quê? Porque o espírito não toma parte muscular. O espírito não toma parte vocal. O espírito de vida não toma nada disso. Quem toma tudo isso é o cérebro. Todas estas vertentes de fala, de sentidos, de força, vem tudo da mente. E quando o espírito maligno age na vida do homem, ele age na mente. Não? Por isso que existe o sofisma da mente. Não é sofisma do coração, é sofisma da mente. Então, quando Deus ele sopra esse fôlego, essa partícula, ele está soprando e o nosso corpo está se ativando. Pronto, ativou. Então tem lá agora a área espiritual, tem lá agora a área da mente. A partir de agora, os pais são responsáveis por ensinar os filhos no caminho que devem andar. As informações que os pais derem, vai para onde? Para a mente. Por isso que a Bíblia diz, inculcando na mente, colocando na mente. Você já viu um judeu com aquela caixinha, com os mandamentos que ele põe aqui na cabeça, ele amarra com couro, e vai o couro, ele põe a caixinha no couro. Você lembra? Lembra disso aí? Né? Então, é tentando inculcar na mente. Mas não adianta nada ficar só na mente. É por isso que Jesus Cristo fala a respeito dos fariseus, que eles são muito bons na palavra, mas eles são muito terríveis no espírito. Eles pregam muito bem, mas eles não executam nada daquilo que eles fazem. Ou seja, o espírito não domou a mente. A mente deles fala, mas o espírito não domou a mente. A alma deles está corrompida. Em Gênesis 1:1, nós vemos lá o tal do criar do nada. Então nós vemos lá, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamahim vet heretz. Bereshit bara Elohim et hamashahim vet haeretz. Então, no princípio criou, bará. A única hora que nós vemos Deus usar esse verbo é em Gênesis. Bará. A única hora que nós vemos Deus criar é em Gênesis. Bará. Depois é tudo o quê? Vahitzer. Vahitzer. Ou é bará ou é vahitzer. Então, eu estou postando isso aqui para vocês separarem. Gênesis 1:1 de João 1:1. Lembram? Terminamos. Ok? Oh, glória. Terminamos. Glória a Deus. E aí? Tem mais alguém aí? Glória a Deus.